E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje a gente vai fazer aí um resumo do que aconteceu nesse final de semana na rodada dos estaduais. Teve clássico em São Paulo, clássico no Rio de Janeiro. Então, vamos começar por São Paulo mesmo, né? A gente teve um clássico aí entre Palmeiras e Santos. Muita expectativa para esse jogo, né? De um lado, Felipão, técnico campeão brasileiro, contra Sampaoli, né, o técnico sensação do momento no Santos, né, reencontra os dois, né, os dois que jogaram contra na Copa do Mundo aqui no Brasil, né, o Felipão, obviamente, sob o comando da seleção brasileira, e o Sampaoli sob o comando da seleção chilena, na época o Felipão se deu melhor, né, mas existia muita expectativa para ver como é que os dois times iam se comportar. O Palmeiras já teve uma derrota num clássico, o Santos teve uma vitória expressiva em outro clássico, né? Então ninguém sabia muito antes de começar como é que o Palmeiras ia começar. O Santos também tinha muita expectativa de que entrariam alguns reservas, porque tem um jogo importante no meio da semana. E isso de fato aconteceu. O Palmeiras teve algumas mudanças, né? Começou jogando, por exemplo, o Rafael Veiga, que não vinha entrando para jogar, então foi uma novidade, né? O Thiago Santos também no meio-campo, e o Santos também poupou alguns jogadores, né? Incluindo o artilheiro do time, né? O Jean. Então eram dois times que estavam com umas escalações diferentes, né? O Santos, de certa forma, até um pouco mais desfalcado, né? Porque é o que eu falei, o Santos tem um jogo nesse meio da semana e então tinha que encontrar uma forma de rodar esse elenco, e o fato é que o Santos conseguiu manter a sua identidade, né? Conseguiu manter aquele futebol de toque de bola, né, de marcar em cima, de tentar pressionar a saída de bola do adversário. O Santos terminou a partida com mais posse de bola que o Palmeiras, por exemplo, hein? E vamos lembrar que esse jogo aconteceu na casa do Palmeiras. Então, é um dado expressivo isso, né? A gente já vem acompanhando isso do Santos, né? Esse time do Sampaoli que gosta de ter a posse de bola, que gosta de ter o controle, né, da bola do meio campo, e isso a gente viu isso a gente viu em campo, né? O Santos de fato, mesmo com trocando algumas peças, a gente conseguiu ver que é um time que está criando uma identidade, né? Tanto com o time chamado titular, né, quanto com esse time reserva. Então foi bacana de ver que o São Paulo está conseguindo fazer esse rodízio, que era a maior preocupação, acho que de todo mundo, né? Depois daquela goleada contra o Ituano de 5-1, isso foi uma preocupação que sondou todo mundo, né? Todos os comentaristas, todos os críticos, e principalmente o torcedor santista. Era uma preocupação gigante, porque foi uma goleada bastante expressiva. Então, o que a gente viu nesse jogo contra o Palmeiras foi um Santos que está ganhando uma cara, uma unidade, eu diria assim. Né? O Santos que entrou com o Cueva, com o Rodrigo, então estava desfalcado, mas tinham jogadores de muita qualidade em campo. E o Palmeiras também, assim, por mais que tenha colocado o Thiago Santos, tenha perdido um pouco de qualidade de saída de bola, né, com a saída do Felipe Melo, Rafael Veiga também, o Rafael Veiga que é, tem esse papel de armação, o Palmeiras segue naquela pegada que a gente vem acompanhando nas últimas partidas, um time um pouco apático, que cria uma ou duas grandes chances e o Borja não põe a bola para a rede. Isso a gente viu já nesse talvez a primeira grande chance do Palmeiras no começo do jogo, uma bola, cara, do Vitor Luiz, um cruzamento na área, o Borja pegou a bola sozinho, assim, sem goleiro, e ele conseguiu não fazer o gol. Então, assim, impressionante a fase ruim que vive o Borja, e é impressionante como o Palmeiras não consegue, agora sem o Daverson ainda por cima, o Palmeiras não vem conseguindo fazer gols. E isso é um fator preocupante para esse time que tem tanta qualidade no meio de campo e no ataque, né? Se a gente vê de um lado tem o Dudu, que obviamente não é um centroavante que fica isolado na área, é um centroavante que de muita mobilidade, que joga mais pro meio pelas pontas, né? Mas não tão perto da área. Felipe Pires, né? Que jogou também, mas tinha aquela foi até uma novidade, inclusive, porque ele tinha se machucado no jogo anterior, disseram que ele ia ficar fora alguns jogos e acabou jogando. Então tem muita mobilidade no ataque, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito.
né, jogadores que conseguem flutuar, mas o Borja não vem pondo a bola para rede. Isso é um fato preocupante para o Palmeiras, que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, vem mostrando isso jogo a jogo, né? Apesar do Santos ter é, é, tido mais posse de bola, o Palmeiras não correu grandes riscos, né? Uma bola, acho que de grande perigo que o Everton teve que defender, mas fora isso, as melhores chances foram do Palmeiras, né? Que o Vanderlei, Vanderlei não, foi o Everson dessa vez, né? O Everson entrou no lugar do Vanderlei e brilhou a estrela do cara, né? Ele fez pelo menos duas defesas, assim, é, extremamente difíceis. Então, todo o mérito do Everson, não quero tirar o mérito do goleiro do Santos, né? Tô falando aqui, o Palmeiras não põe a bola para a rede, teve a chance sim, mas o goleiro foi grande, foi gigante, teve todos os méritos, mas é isso que eu tô comentando aqui, é algo que a gente já vem vendo no Palmeiras, já não é de hoje, entendeu? É uma coisa que vem se arrastando, né? Um ou outro jogador tem uma boa chance, não faz o gol, né? A gente já tinha visto isso na partida anterior, dessa vez de novo com o Borja. Então, a situação do Palmeiras, eu não digo que é preocupante, mas ela está um pouco incômoda, né? Porque o centroavante, né, e uma das maiores contratações, se não a maior contratação do Palmeiras, que é o Borja, não vem conseguindo fazer gols, vem perdendo muitos gols e a torcida vem perdendo a paciência. Então acho que o empate ficou de bom tamanho nesse jogo, né? O Santos de novo entrou desfalcado, o Palmeiras entrou de certa forma com a sua força máxima e foi um jogo de um time de mais posse de bola contra um time que é mais defensivo, né? Então era o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. O empate ficou obviamente de bom tamanho, acho que não ficou ruim para ninguém, né? Talvez o torcedor palmeirense tenha ficado um pouco aborrecido, né? Porque o jogo foi em casa, o torcedor palmeirense sempre lota aquela arena, os ingressos não são baratos, né? A arena do Palmeiras, os ingressos são muito caros, então o aborrecimento do torcedor do Palmeiras é totalmente válido, mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho, né? Se o Santos tivesse de repente entrado com a sua força máxima, eu acho que o Palmeiras teria passado um sufoco ainda maior, né? Não passou muito sufoco, obviamente, mas teria passado teria suado um pouco mais, né? O torcedor teria ficado um pouquinho mais tenso, né? E tudo isso poderia ter sido diferente, né? Se o Borja tivesse feito o gol, a gente teve uma notícia importante hoje que o Daverson optou por ficar aqui no Brasil, no Palmeiras. Ele não vai para a China, ele tinha recebido uma oferta milionária para ir para lá, não quis, né? O Felipão até falou numa entrevista que o Davidson falou com ele, cara, se eu vou, fico. O Felipão falou, pô, por mim, você pode ficar. Eu quero um centroavante como você. Então, ele acabou optando por ficar, né? E gerou um mal-estar, né? Porque ele fez uma publicação na rede social se despedindo, falando que está indo para a China e de repente ele vê um segundo vídeo que ele fala que era brincadeira, que era uma piada, é, gerou totalmente um mal-estar com a torcida que já estava sem paciência com ele, né? Ele já não é unanimidade na torcida, óbvio que alguns torcedores ficam com sentimentos múltiplos, né? Porque o Borja não vem fazendo gol, né? Se o Borja tivesse uma fase excepcional, você pode ter certeza que essa publicação do Daverson ele estaria sendo escrachado pela torcida, mas a fase do Borja é tão ruim que mesmo o Daverson sendo esse cara meio sem cabeça, né? Fazendo essas brincadeiras meio de mau gosto, totalmente fora de colocação, né? Prejudicando o time do Palmeiras, como foi no jogo do Corinthians, dando aquela cusparada. Enfim, é um cara que o torcedor é, ame ou odeie, é um cara que o torcedor, nesse momento, quer muito que volte ao time, porque o Borja não vem conseguindo fazer os gols. Então, uma notícia bem importante para o Palmeiras que estava aí no bafafá aí, no mais recente no mercado da bola, quando se falava em Alexandre Pato, agora acho que o Alexandre Pato eu duvido muito que venha, né? Sair da China, as cifras, a quantidade de dinheiro envolvida é muito diferente, é muito difícil, né? O jogador precisa abrir mão de muita coisa se quiser voltar para o Brasil, então eu acho difícil que venha. E mesmo se viesse, o Palmeiras está bem coberto agora de centroavante. Tem o Borja, tem o Davidson que vai ficar.
O Arthur Cabral, infelizmente, não tá inscrito no Paulista, então assim, não tem nem opção o Felipão. Ele tem que usar o Daverson, não dá para usar, por exemplo, o Goulart, porque o Goulart não é centroavante de área. Então, uma situação bastante difícil para o Felipão, né, que vai ter que continuar apostando no Borja porque não tem opção nesse momento e eventualmente quando o Davidson cumprir os seus jogos de suspensão, tentar colocar o cara para esse time do Palmeiras voltar a balançar as redes, porque não vem conseguindo, não vem funcionando, né? Por mais que ele mexa as peças de meio campo, não está funcionando, né? De fato, é uma certa dor de cabeça para o Felipão, mas foi um clássico que tanto Palmeiras quanto Santos tiveram boas oportunidades, o Palmeiras talvez uma ou duas a mais, com bem mais perigo, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que ficou bom para os dois. Foi um encontro de dois gigantes, né, do futebol brasileiro que a gente vai ver no Brasileirão desse ano e foi legal de ver. Foi uma palhinha, foi um primeiro, acho que foi um primeiro gostinho aí do que a gente pôde ter, né, do que vai ser esses dois times ao longo da temporada. O Palmeiras eu acho que ainda tem muito a melhorar. O Santos segue, parece que cada semana que passa o Santos melhora como um todo. E isso é muito positivo, né? Isso a gente consegue tirar é, é, muito positivo do Santos mesmo. Então, o Santos segue num planejamento, né? Numa estrutura muito boa, né, para se colocar numa condição de eventualmente até disputar mais de um torneio esse ano, de ser candidato ao título a mais de um campeonato esse ano. E o Palmeiras, obviamente, ainda tem muito a melhorar. Eu já vinha falando aqui, vou continuar falando, né? Uma ou outra boa chance criada, claro, tem que parabenizar isso, porque isso é o que tem que tirar de bom, mas tem muita coisa para mexer ainda esse time do Palmeiras, tem muita coisa para melhorar, tá aquém ainda, tá muito aquém do investimento que foi feito, muito aquém daquilo que se esperava do atual campeão brasileiro, né, que não perdeu nenhum jogador. Então tá muito aquém ainda, tá deixando muito a desejar e vamos seguir, vamos tocar o barco, porque falar do São Paulo agora, né? O São Paulo jogou contra o RB Brasil, o melhor dos times do interior, e ficou no 0-0. São Paulo teve um expulso, né? O Carneiro, aos 19 minutos, cara, uma jogada totalmente imprudente, né? Que o árbitro primeiro deu até o cartão amarelo. Ele foi ver, né, a perna do cara, viu a marca que ficou e aí deu vermelho mesmo. Não tinha nem o que questionar. Uma jogada de muito perigo, né? O cara que assume o risco, né? Ele assume prejudicar a integridade física do outro atleta, então isso comprometeu totalmente o jogo do São Paulo. A partir daí, não tem muito o que se falar, né? Eu comentei aqui no jogo contra o Corinthians, a gente pode tirar coisas boas, porque o São Paulo voltou a fazer gols, mas com um jogador a menos, ficou muito difícil. E o São Paulo criou chances, né? O goleiro do Red Bull o Júlio César, aquele ex-Corinthians, inclusive, foi muito bem, cara. Ele fez grandes defesas, fez uma ou duas assim defesas, é, defesaças mesmo. Então, Thiago Volpe também fez a parte dele, né? Acho que meio que voltou a ganhar um pouquinho de moral com a torcida, porque também fez duas, três grandes defesas. Então, foi um jogo lá e cá, e o empate, assim como foi o jogo do Palmeiras, ficou de bom tamanho. O São Paulo, mais uma vez, perdeu um jogador no comecinho do primeiro tempo. Isso prejudica totalmente o planejamento do que o time tinha dentro de campo. Os jogadores têm que se entregar de uma forma diferente. Isso desgasta mais o time como um todo, né? Porque tem que correr por um jogador que tem a menos. Então, acho que fez uma partida, não digo se eu não digo segura, fez uma partida acho que consciente dentro das limitações. É óbvio que fica muito claro que São Paulo ainda mentalmente tem muitos problemas. É um time que está sem confiança nenhuma, né? Perdeu o Reinaldo, por exemplo, também saiu sentindo. O, o Anthony também teve um lance que ele se machucou, disse que terminou jogando no sacrifício com muita dor. Então foi um jogo que, além desse componente psicológico, né, esse componente ruim que joga o time para baixo, que joga a moral do time para baixo, ainda teve todas essas questões, né, expulsão, jogador que se machuca, enfim, o São Paulo como um todo
não vive um bom momento. É impressionante, quando a fase é ruim, as coisas parece que atraem mais coisa ruim. Então, eu acho que o São Paulo está no caminho certo. A gente viu uma melhora na rodada anterior. Esse jogo foi um jogo muito ruim, aquém do esperado por esse elenco que o São Paulo tem, mas eu acho que fez um jogo até, eu diria até corajoso, né, por ter perdido um cara no começo do jogo, né, uma imprudência, né, porque se joga com todos os seus jogadores, talvez o São Paulo acho que pudesse sair até com 1-0, né, pelas chances criadas, né, teria uma possibilidade aí teria uma segurança maior, né, na defesa. Então, eu acho que o empate mais uma vez ficou de bom tamanho, e para o São Paulo acho que tem que tirar as coisas boas, tem que conseguir abstrair as coisas boas. O Wagner Mancini mexeu muito no time, né, jogou com três zagueiros, então é um esquema tático totalmente diferente do que o São Paulo vinha jogando, e, e isso, se essa de fato vai ser a nova formação do São Paulo, o novo esquema tático, vai precisar de tempo os jogadores assimilarem. Então vai levar mais um tempo de adaptação, e se de repente vir o Cook muda isso, putz, aí vai ser um problema ainda maior. Então é lamentável, mais uma vez eu vou repetir isso aqui, é lamentável o planejamento do São Paulo esse ano. É, eu particularmente não tenho muito o que falar agora, porque assim, tá um técnico interino, técnico que falou que não ia nem treinar o time, né? Falou que negou de todas as formas que não ia ser técnico de São Paulo em hipótese alguma. Aí o cara vem para treinar o time, você não sabe se ele tá dando o máximo dele, se ele tá só cumprindo tabela para esperar o Cuca chegar. Você não sabe se ele diz que tá conversando muito com o Cuca, mas ele não é o Cuca. Então, quando o Cuca vier, o que que vai acontecer? Então, tem muitas incógnitas nesse time do São Paulo, e a gente só tem que lamentar, infelizmente. Um time com a grandeza do São Paulo, né, com tantos títulos brasileiros, tantos títulos de Libertadores, passar por essa fase tão ruim e esse planejamento catastrófico, né? Eu acho que o São Paulo fica de exemplo para qualquer clube, como um exemplo extremamente negativo de uma má gestão nos últimos anos. Então, é, é, empatou, segue fora, né, da classificação para a próxima fase, e se não se classificar também, eu acho que não vai ser nenhum absurdo pelo que o São Paulo vem apresentando dentro de campo, e pelo planejamento planejamento catastrófico, desastroso que a gente viu aí nas últimas semanas. Então, se o São Paulo ficar fora, eu acho que não digo que é um castigo, mas é um resultado, né, de tudo de errado que aconteceu, de tudo de errado de planejamento, né, que aconteceu, que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Então, não vai ser nenhum absurdo. É óbvio que a gente diz que é meio que obrigação do São Paulo, por tudo que o clube representa, por todo o investimento que fez, mas infelizmente é um clube que não vem mostrando dentro de campo, e para mim, na minha sincera opinião, não seria nenhum absurdo se de repente ficasse de fora. Vamos ao Corinthians que jogou contra o Botafogo, fora de casa, e teve gol de estreante, teve gol do Bozelli, uma ajeitada de cabeça do Gustavo, né? O Gustavo mais uma vez tendo um papel decisivo, né? Um cara que tem presença de área, ele cabeceou antes do zagueiro, né? Cabeceou pro Bozelli, que conseguiu fazer o gol, conseguiu finalmente, né, fazer esse gol. Ele que veio para ser o grande nome desse ataque do Corinthians, e conseguiu fazer seu gol só agora. Então, pode ser que seja um daqueles gols para meio que lavar a alma, para dar moral, para dar confiança para o centroavante. Fato é que ele agora é reserva, não tem, se um Wagner Love vem fazendo apresentações melhores, e o Gustavo uma unanimidade, não tem como tirar o Gustavo desse time, pelo menos do time titular. Então o Corinthians veio com algumas peças, com alguns jogadores com uma posição ou outra modificada, não fez um jogo excepcional, né, nada de absurdo da parte do Corinthians, mas é aquele Corinthians, né, que eu tinha dito aí no começo do ano, aí nos primeiros podcasts, né, que demorou um pouco para acontecer, mas é a cara do Corinthians, né, que eu meio que imaginei que ia acontecer com o Fábio Carille, pelo menos 4, 5 rodadas, né? Demorou um pouquinho mais, mas agora a gente parece que
o Corinthians vai entrar naquela fase que eu falei, de ser um time que vai melhorar a defesa e vai ganhar os jogos com um golzinho chorado, um gol aqui, arrancar um gol de bola parada. Defesa do Corinthians melhorou bem, né? Teve uma chance de perigo do Botafogo, mas nada demais assim, nada de absurdo pro Cássio, que é um grande goleiro, né? O Corinthians vem, pelo menos esse jogo, claro que o Botafogo é um time com mais limitações, então não dá para tirar tanto parâmetro assim, mas melhorou bastante. O Corinthians é, vem conseguindo, me parece, né, que vem conseguindo aí se organizar um pouco mais, né, e esse meio campo para trás precisa ganhar confiança. É um time totalmente inseguro, né? O Henrique, cara, é impressionante. Um jogador que pro Fábio Carelli ele é titular absoluto, mas é impressionante a falta de confiança desse jogador. E ele é um bom zagueiro, né? Lógico, já não é mais aquilo que já foi, mas ele é um bom zagueiro. Então, a falta, eu acho que tem um time além de estar meio perdido taticamente, é um time que, pelo menos defensivamente, está um pouco sem confiança. E jogos como esses, né, de sem tomar gols, por mais que seja um time do interior mais fraco, mais limitado, isso dá uma certa confiança. Então acho que o Corinthians me parece que vai retomar esse caminho de tentar buscar essa defesa mais sólida, mais segura, para não passar sufoco como vem acontecendo nos últimos jogos do Corinthians, dependendo de um chuveirinho na área e um gol do Gustavo. Então precisa recuperar essa confiança. Me parece que agora vai retomar esse caminho, não sei, né? A gente precisava ver um jogo de mais peso para o Corinthians, mas é, é, eu acho que o Corinthians, Fábio Carille, para mim, eu nunca questionei, né, a qualidade do treinador que ele é. Para mim, é um cara que era uma unanimidade, mesmo naquele momento em que a torcida do Corinthians começou a pegar mais no pé, começou a perder um pouco de paciência. é, eu falei, calma, gente, é o Fábio Carille, um cara que tem muita bagagem, tem muita moral, tá levando um pouco mais de tempo, obviamente, né? Porque ele vem com outra visão também de fora do Brasil. Então ele precisa meio que se readaptar a isso, precisa se readaptar ao futebol brasileiro, ao futebol paulista. E aí sim, né, dar essa confiança para os jogadores comprarem a ideia dele, e aí a gente vê aquele estilo de jogo Fábio Carille que a gente estava acostumado a ver. Então, me parece que o Corinthians vem retomando esse caminho. É, se de fato retomou esse caminho, vem para ser um dos times mais perigosos esse ano, né? Porque aí a gente já tem visto isso, né? O Fábio Carille conseguindo classificações suadas, viradas choradas, né? E muito mérito dele, né? Das substituições que ele faz. E o Fábio Carille ele tem essa visão de ver o jogo, de entender o que está errado, fazer a substituição de um ou dois jogadores e aí sim fazer esse time recuperar, né? Se não um bom futebol, pelo menos a confiança, né? Para buscar um empate, para buscar uma virada. Então isso a gente viu e me parece que e essa qualidade o Fábio Carille não perdeu. Então é, para, parabéns ao Corinthians, obviamente, pela vitória, né? O único dos grandes paulistas que venceu o jogo. E gol de estreante, gol do Bozelli. Vamos ver aí como é que vai ser a sequência do Bozelli para ver se ele ganha um pouco mais de confiança, né? Vamos ao Carioca, me estendi um pouco mais no Paulista, mas vamos ao Carioca. Tivemos um clássico carioca também, né? Vasco da Gama e Botafogo. Foi um jogo lá e cá, né? O primeiro tempo foi todo do Vasco e o segundo tempo foi do Botafogo. Acredite se quiser, né? O Vasco ainda teve grandes chances, assim, fez o gol, parecia que o Vasco ia golear, né? Porque fez o gol no comecinho com o Pikachu, o Maxi Lopes teve uma grande chance, que foi uma grande defesa do Gatito, e na sequência o Vasco da Gama mandou no primeiro tempo. Literalmente foi isso que aconteceu. Mandou no primeiro tempo, mas na volta do segundo tempo parece que o Botafogo ligou a chave, né? Vamos voltar a jogar, vamos voltar a mostrar aquilo que a gente vem fazendo, aquele bom trabalho que a gente vem retomando e conseguiu empatar o jogo.
criou chances de perigo também para o Vasco, não foi só o Vasco que teve perigo, e então acho que ficou de bom tamanho. O empate com 1-1 mesmo, terminou com 1-1 e o empate eu acho que foi justo, né? Talvez eu acho que o Vasco teve um pouquinho mais de chance de mais perigo, né? Se tivesse aproveitado, tivesse feito 2-0 no primeiro tempo, acho que tiraria até um pouco da moral do Botafogo, o time entraria um pouco mais cabisbaixo, então teria uma condição de vitória um pouco melhor. Mas enfim, os gols não aconteceram, né? O Valentim até falou isso no último jogo, que o Vasco vem perdendo chances importantes e ele precisa melhorar isso. E isso a gente viu de novo, né? Faz um gol, cria, 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 não consegue, né? A gente falou isso na Copa do Brasil e depois acabou sendo punido, né, com o gol do Botafogo. Então precisa melhorar isso. É um time que ainda segue inquestionável, né? Um trabalho excelente, o time com a confiança lá em cima, vem jogando um bom futebol e o Botafogo se recuperando, né? Um Botafogo que a gente viu na Taça Guanabara, que nem se classificou para as semifinais, me parece que agora retomou, né, essa sua confiança, retomou um pouco do seu bom futebol, né, retomou um pouco daquela alegria, a maturidade aumentou. Então acho que é um time que para esse para esse turno do campeonato carioca não dá para dizer, ainda está cedo para falar se vai longe, mas já deu para ver que se fortaleceu internamente e eu acho que a gente vai ter aí, talvez, minha esperança pelo menos, os quatro grandes cariocas aí mais para frente. Então vamos ficar nessa torcida, né? O Flamengo goleou, teve gol também de estreante nesse jogo do Flamengo, né? O Gabigol, foi uma desculpa aí, gente. O Gabigol finalmente conseguiu fazer o gol dele, mas demorou. Ele não conseguiu fazer logo de cara, né? O lance do primeiro gol até foi um lance de calcanhar, né, do Gabigol. Ele tentou bater de calcanhar e a bola bateu na trave, sobrou pro Vitinho. Vitinho fez o gol, então é, um momento assim parecia que quando o lance aconteceu parecia que putz, é mais um jogo que o Gabigol tenta. Ele faz de tudo, a bola bate na trave e não entra de nenhum jeito, mas depois conseguiu, né? Uma bola do lado esquerdo, ele conseguiu fazer o gol, desencantou, talvez tira a zica, né? O cara deve até ter falado sai zica, né? Porque finalmente conseguiu fazer o seu gol e Diego terminou a goleada aí, o Vitinho, inclusive, aliás, dois gols do Vitinho, né? É um bom jogo do Vitinho, que não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. O fato é que o Vitinho, desde que foi contratado, ele veio com muita expectativa para esse time do Flamengo e não conseguiu vingar, né? Fazia assim uma boa partida, na outra já não vinha tão bem. Então, vamos ver assim, é difícil dizer se esses dois gols foram ao acaso. Foi aquele jogo que o Vitinho foi muito bem, na próxima ele já não está tão bem. Então é difícil dizer, até pelo que a gente vem acompanhando o Vitinho já nesses últimos meses. Mas é um grande jogador, você tem nem o que questionar. Espero que sim, que reencontre essa confiança, que volte a jogar no alto nível todos os jogos, porque o Flamengo precisa dele, é um jogador muito importante, né? E no final o Flamengo termina com um belíssimo gol do Diego, né? Um gol quase deitado já, ele recebe a bola e sacramenta aí a goleada. O americano ainda fez né? Terminou 4-1, fez o golzinho de honra, mas foi uma grande atuação do Flamengo. Difícil dizer, né? Mais uma vez, eu venho falando aqui, como eu falei do jogo do Corinthians, né? Por se pegar um adversário mais fraco, mais limitado tecnicamente, é difícil dizer, né, se esse jogo representou aí uma grande melhora do Flamengo ou se foi um jogo do acaso, né? Que pegou um time muito mais fraco, então a confiança vai lá em cima, você toca a bola, você faz coisa que você normalmente não faria, por exemplo, jogando um clássico contra o Vasco, contra o Fluminense. Então é difícil dizer, mas mais uma goleada do Flamengo esse ano e Gabigol desencantando, Vitinho fazendo gols, Diego fez uma partidaça, então espero que seja aquele jogo que traga moral, que traga mesmo confiança para os jogadores, para que eles consigam seguir, né,
nesse nível altíssimo de futebol, porque é o que a gente quer ver, né? Todo investimento, lógico que a torcida rival torce contra para tirar um sarro, mas para quem gosta do futebol, quem gosta do quem é fã da essência do futebol, a gente quer ver isso, né? A gente quer ver um investimento dando retorno, né? E a gente, um time que reúne tantos craques, a gente quer ver esse time jogando muita bola, né? Lógico, os rivais vão querer que fique no cheirinho para tirar um sarro, para tirar onda, mas isso faz parte do futebol, né? Isso faz parte do futebol. A zoeira também faz parte. Então, mas a gente como torcedor do futebol, a gente gosta de ver isso. A gente gosta de ver o que o Flamengo fez em campo, muitos gols, passes de muita qualidade do Diego. Então, a gente fica na torcida para que esse time de fato tenha se reencontrado depois daquela tragédia. É um time que ainda vem passando por muitos problemas, principalmente na justiça, né? É um time que vem com, com a moral abalada, né? Com a sociedade, né? Muitos problemas com as famílias, né? Teve negociação de indenização que não deu certo, então o Flamengo vai ter que encontrar um meio termo, né, entre o Flamengo dentro de campo e o Flamengo fora de campo, porque fora de campo é um time que vem sendo muito contestado pelas atitudes que vem tomando depois da tragédia, e dentro de campo precisa mostrar seu bom futebol, precisa, é, é, obviamente, tudo é parte de uma instituição só, mas o que acontece fora eles têm que tentar se blindar de alguma forma para que isso não afete o rendimento dos jogadores dentro de campo. Apesar de que é, é, jogadores não são isolados do mundo, eles vão ver redes sociais, eles vão ver as notícias na TV, vão ver a postura do Flamengo, né? Essa postura até de certa forma um pouco desumana, minha opinião pessoal, mas enfim, mas eles estão lá para prestar um serviço ao clube, né, que os contratou, então vamos tentar fazer esse trabalho da melhor forma possível, né? Então, sei que é difícil, mas precisa encontrar esse meio termo aí. Vamos ao Mineiro, né? Campeonato Mineiro também teve gol de estreante, teve gol do Rodriguinho no Cruzeiro. O jogo terminou 1-1. O Cruzeiro fez o gol, ainda tomou o empate e o Atlético Mineiro 3-1. Então o Atlético segue aí com esse ataque extremamente poderoso, que eu já venho falando aqui já há bastante tempo, né? Esse ataque do Atlético vem funcionando de uma forma excepcional, tomou um gol de novo, né? Se eu venho elogiando o ataque, também eu venho criticando, dando um puxão de orelha na parte defensiva. O Atlético, desculpa aí, gente, o Atlético vem fazendo um bom trabalho do meio campo para frente, mas vem cometendo algumas gafes defensivas, né, e acaba tomando gols e acaba se prejudicando, acaba se complicando em algumas partidas. Claro que essa é uma partida razoavelmente tranquila pro Atlético. Desculpa aí, gente, mais uma vez. Bateu uma tosse agora. Mas esse é o tipo de jogo que é o que eu falei pro Palmeiras. Se o Palmeiras não está interessado em jogar Campeonato Paulista, tenta fazer um esforço, porque essa é a melhor oportunidade de reencontrar, né? De ganhar o entrosamento, de conseguir ter uma chance desse time jogar junto, né? Se conhecer, voltar a mostrar um bom futebol. E essa é uma chance que o Atlético tem. Por mais que você, pô, vamos jogar com o time mais fraco, não precisa dar tanto gás, não precisa dar tanto volume, mas é o tipo de jogo que você precisa para ganhar confiança, né? Então, dá um pouquinho a mais, né? Para não tomar esse gol, para reencontrar aí um pouco mais de volume defensivo que esse time precisa, né? Porque mais uma vez, faz muitos gols, mas toma muitos gols e acaba se complicando de forma desnecessária em alguns jogos. Então, o ataque, óbvio, uma unanimidade, não precisa nem falar, mas precisa melhorar a defesa do Atlético Mineiro e esses jogos contra times mais fracos, principalmente no estadual, é esse jogo que o Atlético tem que encarar como jogo para aprendizado, né, para não tomar gols. Então precisa usar isso a seu favor, né, que eu falei do Palmeiras, todos os outros têm que tomar, têm que abraçar o estadual, né, de uma forma que é, é, uma forma de a não menosprezar, né? Assim, obviamente, eu acho que ninguém falta com respeito com ninguém, mas dá um pouquinho a mais, dá um pouquinho mais de valor, porque é uma boa chance, sim, de testar coisas novas, de tentar alguma coisa diferente, porque vai que dá certo, né? Então,
é a chance que tem para conseguir um pouquinho, mudar um pouquinho o jeito de jogar de repente, e aí sim, putz, encontramos um jeito de se defender que é fantástico. Então, é uma oportunidade, precisa usar isso, precisa dar valor a isso, né? E vamos ao Gaúcho. No Gaúcho, o Internacional jogou contra a Avenida, né? Aquele time que jogou contra o Corinthians, complicou a vida do Corinthians na Copa do Brasil. E o Internacional sofreu, cara. Assim, o goleiro da Avenida fez grandes defesas, já tinha feito no jogo contra o Corinthians, né? Um grande goleiro, vem se mostrando aí um excelente goleiro, inclusive. E o Internacional sofreu, cara. Tentou, 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 não conseguiu. E conseguiu aí um golzinho de estreante do Sarrafiore, foi um gol chorado, né? Então, e a bola ficou viva na área aí, a bola sobrou para ele, ele chutou, conseguiu, né? Finalmente venceu o goleiro da Avenida, e conseguiu aí uma vitória magra, mas o Inter, de fato, nesse momento conseguiu aí se recuperar no campeonato Gaúcho, é o vice-líder aí com uma certa folga até. O Grêmio joga hoje, né? Tá 1 ponto do Grêmio, aliás, mas o Grêmio ainda joga hoje, tem chance de abrir um pouco mais essa vantagem de novo. Mas fato é que o Inter vem numa sequência muito boa de vitórias e agora, lógico, fazendo as pazes com a torcida, o bom futebol, a moral sobe, as coisas começam a acontecer com mais naturalidade, com mais facilidade. Obviamente que nesse jogo teve muita dificuldade, teve que brigar para conseguir arrancar esse gol. Mas é isso, cara. Às vezes é o que a gente vê com o Corinthians, por exemplo. Time que sofre, sofre, sofre e aí consegue um golzinho chorado. Isso faz parte do futebol. O Inter tem que usar isso. É um time que tem mais qualidade, né? Contra um time que jogou totalmente na defesa, contra um goleiro que estava num dia totalmente inspirado, mas isso faz parte do futebol, né? Precisa buscar, precisa ganhar confiança. E o Internacional me parece que reencontrou a confiança, né? E faz as pazes com a torcida, que eu acho que é o que dá ainda mais tranquilidade, né? Para mostrar, para buscar, para eu falei do Atlético Mineiro, para tentar alguma coisa diferente, para sair do buraco, né? O Internacional é, é, agora reencontra aí o seu bom futebol. Não digo o primor, né? Não é, a gente não tem visto o Internacional jogar o fino da bola como vem jogando o Grêmio, mas é um time que vem recuperando a confiança. Então, isso é importante, é partida a partida. Pega uma partida com um adversário mais cascudo, mais chato, mas isso faz parte. E sair com uma vitória de um jogo difícil, um jogo estressante como esse, é importante, porque dá moral. Então, segue forte agora o Internacional, recupera a sua confiança e tem tudo aí para seguir na cola do Grêmio até o final do Campeonato Gaúcho. Então, acho que é isso aí, gente. Me estendi um pouco mais falando dos clássicos aí, do Clássico Paulista, mas se quiser, mais uma vez, com o meu convite aí para vocês, quiser que eu fale mais de algum time, quiser falar que eu falo de algum estadual, de algum outro torneio, comenta aí embaixo que a gente vem aqui, faz um resumão aí do que você quiser saber mais. E é isso aí, gente. Valeu. É, Meio de semana, mais uma vez, a gente vai ter mais rodadas e depois a gente volta aí para fazer um resumão do que aconteceu. Beleza? Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima.